Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, Assistência Personalizada Odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar o Santa Casa e você. Na edição de hoje, nós vamos discutir um problema que acomete muitas pessoas e um problema até, de certo ponto, difícil de se detectar. Eu estou falando de uma doença odontológica chamada endocardite bacteriana. Para explicar como essa doença atinge as pessoas, o nosso sistema nervoso central, por exemplo, dentre outros pontos do nosso corpo, eu recebo aqui hoje o cirurgião dentista Cláudio Mutti. Boa noite, doutor Cláudio, tudo bem? Boa noite, Guto, muito obrigado por esse convite e da oportunidade de esclarecer algumas coisas sobre a endocardite. Eu que agradeço a sua presença aqui. De cara, por favor, a primeira, o que é endocardite bacteriana? Olha, veja bem, a endocardite bacteriana ela é provocada por uma bactéria que envolve o coração ou as partes internas, válvulas, as partes que compõem o coração. Isso pode acontecer muito devido a problemas bucais, outros problemas relacionados com a saúde em geral, uma infecção ou uma outra falta, por exemplo, de higienização bucal numa própria escovação, dando uma periodontite, pode causar até o caso da endocardite bacteriana. Então a endocardite bacteriana começa com uma cárie? Não, praticamente não. Ela pode ter a endocardite bacteriana, ela pode ter uma infecção secundária que seja derivado de um problema bucal, certo? Ela, por exemplo, pode ser a cárie, pode ser um problema gengival, pode ser um abscesso gengival, pessoas cardíacos de grande risco, pessoas diabéticas que tenham grande risco, por isso que existe uma profilaxia antibiótica que é preconizada pela Associação Heart Americana, que é o caso que eles querem que você entre com antibiótico terapia para que esse paciente esteja protegido para poder fazer qualquer intervenção invasiva. Por exemplo, não só numa cárie. Uma cárie, o processo é invasivo, mas ele não vai entrar praticamente numa parte sistêmica. Agora, se existe uma cirurgia, uma drenagem de um abscesso, uma raspagem gengival, algum problema desse gênero, aí se preconiza o uso da antibiótico-terapia para que promova o quê? Uma retaguarda, dando um equilíbrio para esse paciente. Isso aí o senhor está falando no caso de ele ter que se submeter a algum tipo de procedimento cirúrgico? É, um procedimento cirúrgico invasivo. Por exemplo, muitas pessoas pensam, por exemplo, vai tomar uma anestesia. É um processo invasivo, quer queira ou não, mas não necessariamente você precisa, por exemplo, você vai fazer uma restauração num paciente, esse paciente ele pode tomar anestesia, ele não precisa dessa antibiótico terapia. Mas no caso, por exemplo, ele vai fazer uma remoção de uma raiz,
ele vai drenar um abscesso na cavidade bucal, ele vai fazer uma raspagem gengival. Então, esse paciente, existe a necessidade dele tomar esse antibiótico. Para quê? Para que ele possa ter a retaguarda de prevenir uma infecção. Porque na cavidade bucal existem diversas bactérias, principalmente o Streptococcus, Staphylococcus, que vai ter uma atuação. Se ele está desprotegidamente do antibiótico, ela pode acontecer de dar essa infecção, causar até levar o paciente a óbito se não for diagnosticado em tempo. O antibiótico ele é administrado então quando a pessoa está já debilitada? Não, por exemplo... Independentemente do estado dela, se ela fosse submeter a alguma situação, como você citou, sendo invasiva... Se for invasiva, se for por exemplo, o paciente está marcado para daqui 3 dias para fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma antibiótico-terapia profilática. 30 minutos, 60 minutos antes, isso com uma fala sempre junto com o cardiologista desse paciente ou o endocrinologista do paciente, o clínico geral, no sentido de que esse paciente é um paciente de risco, ou seja, ele tem uma cardiopatia grave, ele tem um problema das válvulas cardíacas, ele tem um problema de uma infecção reumática, ele tem um outro problema de saúde em geral que possa afetar sem ele tomar um antibiótico. Por exemplo, geralmente os pacientes cardíacos severos, eles tomam um anticoagulante. Esse anticoagulante tem que ser suspenso pelo menos 6 a 7 dias antes. A gente entra com 2 gramas de antibiótico no caso da moxilina. Se for o caso da moxilina, a gente entra com 2 gramas 30 a 60 minutos antes do procedimento. Ou pode começar a dar um comprimido a cada 8 horas no dia anterior e no dia da cirurgia você dá uma dose maior de ataque, que são essas 2 gramas de antibiótico. Se o paciente for alérgico a uma penicilina, a gente pode entrar com azitromicina. Aí ele toma 500 miligramas 1 hora, 2 horas antes também de fazer o procedimento. E uma outra questão. Você provavelmente já deve ter atendido casos em que o paciente estava numa situação ruim e ninguém conseguia identificar a fonte da infecção que ele tinha. É um caso da endocardite? É um caso de endocardite, por exemplo. Isso tem acontecido com alguma frequência, por exemplo, em crianças. Criança que tem cárie, que não usa, por exemplo, não tem uma boa higienização. No caso como vocês estão vendo aí, por exemplo, o corpo humano, ele está todo relacionado, certo? Então, se existe um abscesso, como vocês podem ver na ponta do dente, aquela parte que existe no final do dente, que seria a inervação, ali vocês notam que tem uma artéria e uma veia que vai diretamente na circulação total do corpo. Essa bolinha vermelha. No pezinho do dente. Isso, seria, vamos dizer assim, um cisto que está formando. Então, tudo derivado do quê? De uma cárie que não foi tratada, houve um problema de tratamento de canal, de endodontia, e que ela pode se relacionar, não só, vocês vejam que sai da parte dentária, pode atingir os pulmões, pode atingir o coração, pode atingir o pâncreas, o baço, até as articulações. Como pode ver na articulação do joelho, na articulação coxo-femoral, tudo isso pode haver o quê? Uma infecção também paralela a essa infecção dentária. E uma dúvida agora, o paciente que chega num quadro com o dente daquele jeito, ele não pode ser submetido a nenhum tipo de procedimento sem antes fazer aquilo que você tinha explicado, que é aquela profilaxia antibiótica, que é entrar com remédios para conter essa inflamação e aí poder esse paciente ser submetido a uma situação de cirurgia. Guto, foi muito bem colocado isso que você falou. Às vezes, as pessoas não levam a sério isso. Quando a gente dá uma medicação, às vezes as pessoas não tomam essa medicação. Você fala, olha, o senhor tem que tomar essa medicação. Passa 1, 2 dias de uma cirurgia que praticamente seria, vamos supor, uma cirurgia simples, uma cirurgia oral menor simples, e essa pessoa não tomou a devida medicação que foi entregue
para ele tomar a receita. O que acontece? Esse paciente retorna ao consultório com edema de face, com algum problema de dor maior, um sangramento que não para, formação de pus no local da cirurgia, há uma cicatrização mais difícil. E você vai falar, doutor, o senhor vai me desculpar, mas eu não tomei a medicação que o senhor indicou. Eu achei que não seria necessário porque eu nunca tive nada. Então, é bom que a pessoa siga a orientação do profissional, do cirurgião dentista, do seu médico, sempre. Porque se você for fazer um procedimento que seja invasivo, tem que ter a cobertura antibiótica para prevenir. Agora, existe, como você falou, pessoas que já chegam com um quadro avançado de uma infecção, que já houve um infartamento ganglionar, já houve um problema maior no pulmão. Tudo isso pode acontecer também com essa endocardite. E às vezes não é detectada de imediato. O paciente passa dias até que se encontre isso, certo? Primeiro porque o paciente está numa UTI, às vezes, está entubado, está com toda aquela aparelhagem, torna-se mais difícil até para nós, quando somos chamados para fazer um exame, para fazer esse diagnóstico. E qual o procedimento que nós podemos fazer? Às vezes, você imagine, a gente tem que fazer uma remoção de um órgão dentário desse, numa cavidade que está o paciente entubado, paciente em coma, numa série de outros procedimentos envolvidos com uma deficiência respiratória, tudo isso traz o quê? Uma dificuldade no momento que você vai ter o procedimento para ser feito. Eu fico imaginando no caso do coma, abrir a boca, só o abrir a boca do paciente, ele tem que ali, o dentista trabalhar e também ele tem que receber o oxigênio para ele continuar respirando? Ou tem a sonda do nariz? Tem a parte nasal que a gente pede geralmente para intubar pela parte nasal, que é feita a intubação, e com essa intubação, o que acontece? Eles fazem tudo pela parte nasal, facilitando, com a gente usa uns abridores de boca que existem específicos para isso, a gente usa, mas envolve 2, 3 profissionais, um auxiliar de consultório, envolve o dentista, envolve uma enfermeira, para poder ajudar justamente o que você falou, porque o paciente ele fica travado. Por exemplo, quem tem uma endocardite, não necessariamente, mas pode ocasionar um trismo. O que seria? Ele tem um fechamento na boca que fica difícil para você abrir até para você examinar, enquanto você não consegue diminuir essa infecção que você tem. Santa Casa e você vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unines, há 5 décadas investindo em educação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o cirurgião dentista Cláudio Muti, que está falando sobre endocardite bacteriana. Cláudio, fala um pouco dessa questão da endocardite em relação às mulheres grávidas. Quais os cuidados que essas mulheres têm de ter com a higienização bucal, até porque elas eventualmente vão ter um parto e elas têm que estar livres de qualquer tipo de possibilidade de no corpo ter alguma entrada para alguma infecção. Correto, Brito. Veja bem, no caso, a gestante ela tem que ter um cuidado dobrado. Esse cuidado ela tem que fazer uma boa higienização bucal. Às vezes, quando eu faço alguma palestra sobre a gestante, eu sempre falo, quando é o primeiro dia que vocês devem levar o bebê ao dentista? Eu digo, no momento que a pessoa recebeu o teste de gravidez e dispositivo, então daquele momento em diante você já tem que ter os seus cuidados. Por quê? Esses cuidados têm que ser alimentar, de higienização bucal. Você vai perguntar, mas pode visitar uma gestante, pode ir ao dentista? É o que eu sempre digo, pode ir ao dentista para fazer um tratamento com uma necessidade, urgência. Ela não deve fazer tratamentos prolongados. Primeiro, porque ela não tem um posicionamento na cadeira para se acomodar. Segundo, algumas pacientes têm enjoo, têm alguns intercorrências que prejudicam o tratamento. Elas não conseguem ficar com o tempo de boca aberta. Existem o problema da radiografia, e é o que eu digo, não existe problema uma gestante fazer uma radiografia num consultório, desde que o dentista coloque o avental de chumbo e uma gargantilha de chumbo para proteger tanto a parte da tireoide como proteger aquele feto que existe com essa mãe. E é sempre orientado para que elas tenham que evitar o quê? Uma infecção bucal. Se elas tiverem que ir ao dentista, elas não têm que esperar. Você imagine uma pessoa que tem uma dor de dente, ela vai esperar os 9 meses. Às vezes pergunta, mas eu tenho medo de acontecer alguma coisa com o bebê, tal, com o feto. Não. Se a pessoa quebrar a perna, ela não vai ter que ir para um hospital e não vai ter que fazer um raio-x de muito maior potência do que uma radiografia odontológica? Vai. Estando grávida ou não. Né? Estando grávida ou não. Então, se ela tem que fazer um tratamento, ela não vai fazer, por exemplo, um implante, ela não vai fazer uma extração de um siso. Se tiver alguma emergência, se ela tiver uma fratura dentária, alguma coisa que seja um tratamento curto, em prazos pequenos para ser feito. Emergenciais. Então eu aconselho que ela deva ir ao dentista. E hoje a gente tem uma precaução muito grande com a gestante, porque foi provado isso com estudos feitos em grandes escolas de odontologias e hospitais que têm dentistas, que existe até o parto prematuro por um problema gengival. Se a pessoa tem esse problema gengival grave, uma periodontite, que é aquela infecção mesmo instalada na cavidade bucal, da gengivite passa para a periodontite, devido a quê? A uma falta de escovação, uma falta de higienização completa desse paciente, raízes residuais, alguma coisa que existe uma infecção, pode haver um parto prematuro dessa gestante. Então, o que pode e o que não pode? A mulher, então, pelo que você está orientando, antes de engravidar, ela tem que ver a situação da boca dela e do corpo em geral, inclusive da boca. Porque se ela tiver algum problema, ela vai ter que tratar um problema grande, como você falou,
um problema de raiz, como você acabou de enumerar, ela vai ter que primeiro resolver isso, em tese e preventivamente, para depois ter uma gravidez tranquila, ou não? Isso seria uma gravidez planejada, que seria o correto. Mas, às vezes, não se avisa quando que a pessoa vai ficar grávida. Então, aconteceu. Tudo bem, mas eu acho que aconteceu, peça orientação ao seu dentista, o que há de imediato para ser feito. Se tiver que fazer uma série de curativos para que evite ter uma infecção, que essa pessoa tenha uma odontalgia, ou seja, a dor de dente durante aquele problema, se tem que abrir algum dente para que evite um abscesso dentário, não se deve, por exemplo, durante a gravidez, existe a gengivite gravídica. Isso que eu ia perguntar, o sangramento da gengiva. O sangramento da gengiva. Então, se às vezes ela não faz o quê? A antibiótico terapia, e você vai fazer, isso você pode causar uma infecção grave na boca daquela paciente. Então, não deve-se evitar uma raspagem com mais profundidade, ou seja, ela não vai fazer uma raspagem subgengival. Se for uma profilaxia, ela pode até fazer. Por isso que é aconselhável, de 6 em 6 meses, a paciente está dentro de um consultório dentário. Às vezes as pessoas acham, é muito pouco tempo, eu vou pagar para fazer isso de 6 em 6 meses. Hoje existem convênios, como tem aqui no próprio patrocínio do programa, tudo. Existem convênios que hoje estão toda essa parte de sustentação para a pessoa. Então, eu acho muito importante que uma pessoa que não possa ter uma parte particular para pagar, que ela tenha um convênio. Para quê? Para ela fazer o seu tratamento, para ela visitar o dentista periodicamente. Inclusive, no pré-natal, a consulta com o dentista está incluída no protocolo em que a grávida deve se submeter. É importante ter essa... Olha, anteriormente, há muitos anos atrás, existiam, por exemplo, a indicação do flúor, para a pessoa tomar o flúor, a gestante tomar o flúor para fortalecer a dentição do bebê. Hoje, não existe mais essa necessidade, porque a nossa água é fluoretada, a maioria dos alimentos, se você for ver, existe o flúor, tudo que você vai ver, existe um percentual de flúor. E a própria pasta, o creme dental, todos eles são preconizados pela Agência Nacional de Saúde, pela Anvisa, né, no caso, que tem um percentual de flúor igual para todas elas. Então isso é muito importante. E a água estando fluoretada já é um grande benefício para essa mãe. E outro, de dizer, meu filho nasceu com os dentes fraquinhos porque eu tomei muito antibiótico. Isso existia anteriormente. Hoje, vamos dizer assim, seria um mito, tá? Antigamente existiam antibióticos como a tetraciclina, muitas vezes usavam, e isso não se usa mais. Eu sempre oriento o seguinte, a gestante ela deve ter cuidados na seguinte coisa, ela não deve tomar o remédio que a vizinha indica, ela não deve, o que é bom para um não é bom para outra pessoa. A medicação tem que ser tomada com uma indicação correta. Por exemplo, existem pessoas que sentem um problema de uma infecção na cavidade bucal. Se ela tem um abscesso, ao invés dela ir ao dentista, a gestante ou um paciente normal, um homem for ao consultório com um problema de um abscesso, e ele, por conta própria, tomou um anti-inflamatório ao invés de um antibiótico, isso vai trazer mais dificuldade para o dentista intervir, porque aquele abscesso ele pode ficar encapsulado, endurecido, para fazer uma drenagem já é mais difícil, o paciente vai sofrer mais. Então eu sempre aconselho o seguinte, não tomem medicação antes de conversar com o profissional, porque a automedicação, ela pode trazer, ao invés de um benefício, ela pode trazer o quê? Ela pode trazer uma dificuldade para você intervir nesses momentos. Cláudio Musti, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero finalizar agradecendo a você e dizendo que o melhor remédio é a escova, o creme dental e o fio dental, pelo menos 3 vezes ao dia após as refeições. Prevenção sempre. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, muito obrigado a você, telespectador. O Santa Casa e você volta na próxima edição.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.